Você não ama, você está viciado emocionalmente. Talvez a verdade mais difícil sobre essa relação seja esta: você não sente amor, você sente abstinência. E eu sei o peso dessa frase, porque ela fere, ela incomoda, ela mexe numa parte sua que ainda quer acreditar que tudo isso aconteceu por amor, que toda essa dor absurda ainda significa alguma coisa bonita. Mas para por um segundo, se isso é amor, por que te destrói? Se isso é amor, por que você vive em alerta? Se isso é amor, por que sua paz desapareceu, sua clareza sumiu e até a sua identidade começou a escapar das suas mãos? Talvez o que mais te assuste nem seja o sofrimento. Talvez seja perceber que, mesmo sofrendo, você ainda quer voltar. E esse é o ponto em que muita gente quebra por dentro. Porque a lógica diz uma coisa, mas o corpo diz outra. A mente lembra do caos, mas o coração corre atrás de migalhas. Você sabe o que viveu. Você sabe o que ouviu. Você sabe o quanto doeu. E ainda assim, sente falta. Ainda assim pensa. Ainda assim imagina. Ainda assim espera. Espera uma mensagem. Espera um sinal. Espera uma volta. Espera aquela versão da pessoa que apareceu no começo, como se ela ainda estivesse lá, escondida em algum lugar. Mas e se não estiver? E se a parte que te prendeu não foi o amor? Foi a promessa? Porque é isso que quase ninguém entende. Você não fica preso, muitas vezes, à pessoa como ela é. Você fica preso ao que ela te fez sentir no início. A imagem, a euforia, a sensação de ter encontrado algo raro, a falsa impressão de que, finalmente, alguém te viu de verdade. E quando isso some, você não sofre só pela perda da pessoa. Você sofre pela perda daquela sensação, daquela versão de você, daquela esperança, daquela história que parecia grande demais para acabar assim. Só que talvez nunca tenha sido o que parecia. Talvez o que você chamou de conexão profunda tenha sido o começo de um condicionamento emocional. E eu sei que isso assusta, porque se for verdade, então muita coisa muda de nome. A saudade muda de nome. A obsessão muda de nome. A esperança muda de nome. Até o amor muda de nome. E talvez pela primeira vez você precise encarar a pergunta certa. Você sente amor ou sente falta da descarga emocional que essa pessoa causava em você? Porque essas duas coisas não são iguais. E entender essa diferença pode ser o começo da sua liberdade. Relações com pessoas narcisistas quase nunca começam de forma comum. Elas começam grandes, intensas, aceleradas, magnéticas. Tudo parece acontecer rápido demais, mas estranhamente não parece errado. Parece destino. Parece encontro de almas. Parece conexão rara. Parece aquela sensação embriagante de finalmente ser visto, escolhido, compreendido. É como se, de repente, alguém surgisse e tocasse exatamente nas partes suas que estavam carentes de afeto, validação, acolhimento, presença. E isso não entra só no coração. Entra no sistema inteiro, na autoestima, na necessidade de pertencimento, na esperança, na carência, na história que você conta para si mesmo sobre o que merece viver. Então você baixa a guarda, você acredita, você se entrega, você começa a investir emocionalmente. E é aí que a dinâmica muda. Devagar no começo, quase sem barulho, vem uma frieza estranha, um afastamento sutil, uma crítica disfarçada, um silêncio que machuca, uma confusão depois de conversas simples, uma culpa que aparece do nada, uma sensação constante de que você precisa se explicar, mesmo sem saber exatamente do que. E então começa a parte mais perigosa. Depois de te desorganizar emocionalmente, a pessoa volta e te oferece alívio, um carinho inesperado, uma mensagem carinhosa, um pedido de desculpas parcial, um momento bom no meio do caos, um gesto de afeto quando você já estava quase desabando. E isso mexe com tudo, porque agora o seu corpo aprende uma lógica perversa. Quem te machuca também te acalma. Percebe o tamanho da armadilha? A mesma pessoa que te feriu vira a pessoa que te regula.
A mesma pessoa que cria a ansiedade vira a fonte temporária do alívio. E nisso, sem perceber, você entra num ciclo emocional viciante. Não porque quer, não porque gosta, não porque é fraco, mas porque foi sendo condicionado. Você começa a sobreviver de pequenas doses. Um dia bom depois de 5 ruins. Um elogio depois de uma sequência de desprezo. Uma aproximação depois do abandono emocional. Um pouco de calor, só o suficiente para você continuar acreditando. E aí nasce a confusão, porque o sofrimento é real. Mas os momentos bons também existiram. Só que o cérebro, quando está emocionalmente faminto, não avalia a relação pela frequência da dor. Ele se apega à possibilidade do alívio, e é por isso que você continua. Não porque tudo foi bom, mas porque, no meio do ruim, existiam pequenos picos emocionais que te mantinham preso à expectativa. Você para de viver o que a relação é e passa a viver pelo que ela talvez volte a ser. Essa é a prisão. Você já não se alimenta de realidade. Você se alimenta de esperança. Esperança de que a pessoa volte ao início. Esperança de que perceba seu valor. Esperança de que tudo mude se você falar do jeito certo, amar do jeito certo, suportar mais um pouco, insistir só mais uma vez. Mas existe uma pergunta que corta essa fantasia no meio. Se era amor, por que você vivia com medo? Medo de perder. Medo de contrariar. Medo de falar. Medo de se afastar. Medo do silêncio. Medo da rejeição. Medo de nunca mais receber aquele afeto de novo. Isso não é paz. Isso não é segurança. Isso não é amor saudável. É uma ligação construída em cima de instabilidade. E instabilidade intensa costuma ser confundida com profundidade por quem está ferido. Esse é o problema. Você começa a chamar de conexão forte aquilo que na prática te deixa ansioso, confuso, culpado e cada vez mais longe de si mesmo. Você confunde intensidade com amor, confunde urgência com importância, confunde carência ativada com destino. E aí uma relação que te adoece passa a parecer insubstituível. Mas talvez ela só tenha sido emocionalmente programada para parecer isso. Existe um momento em que tudo muda. E quase nunca é quando você vai embora. É quando você percebe que já não está mais escolhendo ficar. Você está reagindo. Reagindo à ausência. Reagindo ao medo. Reagindo à rejeição. Reagindo ao vazio que aparece toda vez que a pessoa se distancia. É nessa hora que a verdade começa a aparecer. Você não está mais ali porque a relação te faz bem. Você está ali porque a ausência dela te faz pior. Olha a gravidade disso. Você não está lutando por paz. Você está correndo atrás de alívio. E isso é completamente diferente. Porque quem está em paz, escolhe. Quem está em abstinência, implora. Quem ama de forma saudável, enxerga. Quem está dependente, justifica. Quem está inteiro, avalia a realidade. Quem está preso, negocia a própria dor para não perder a próxima migalha. Talvez seja essa a virada mais dolorosa desse vídeo. Você não volta muitas vezes porque ama. Você volta porque seu sistema emocional entrou em abstinência daquilo que o feriu e, ao mesmo tempo, o condicionou. É por isso que a falta parece física. É por isso que parece impossível explicar. É por isso que você sente saudade até de quem te destruiu. É por isso que sua mente romantiza os poucos momentos bons e apaga, por instantes, a repetição do sofrimento. Mas agora vem a parte mais dura. Talvez você nunca tenha estado viciado exatamente na pessoa. Talvez você estivesse viciado na esperança. Na esperança de finalmente ser amado direito. Na esperança de ser escolhido sem esforço. Na esperança de recuperar o começo. Na esperança de provar que era suficiente. Na esperança de transformar dor em recompensa. E esperança, quando colocada no lugar errado, vira corrente. Porque você continua insistindo não pelo que está vivendo, mas pelo que ainda quer viver. Você já não luta pela realidade, luta por uma promessa. E promessas emocionais são perigosas quando vêm de quem te desorganiza e depois te oferece consolo. Isso vai te quebrando aos poucos. Você começa a ceder demais, a se adaptar demais, a tolerar demais, a se calar demais. Seu limite vai embora, sua autoestima vai embora.
Sua clareza vai embora. Sua paz vai embora. E o mais perverso, você chama isso de amor. Não chama de exaustão. Não chama de trauma ativado. Não chama de dependência. Não chama de confusão. Chama de amor. Porque aceitar qualquer outro nome doeria demais. Só que existe uma verdade que pode doer. E ainda assim salvar você. Se você precisa se abandonar para manter alguém, isso não é amor. É sobrevivência emocional. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com você. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando não perder essa pessoa que foi perdendo a si mesmo sem perceber. Talvez você tenha se moldado, se reduzido, se explicado, se culpado, se anulado, só para tentar voltar a receber algo que nunca vinha inteiro. Só vinha em doses. Só vinha quando você já estava quebrado o suficiente para aceitar pouco e agradecer. E isso muda tudo. Porque agora a pergunta já não é: por que eu ainda amo essa pessoa? Agora a pergunta é: o que em mim foi condicionado a precisar de alguém que me desorganiza? Essa pergunta machuca, mas também abre. Porque ela tira você do campo da culpa e leva você para o campo da consciência. Você para de se ver como alguém fraco demais para sair e começa a se ver como alguém que foi preso num padrão emocional profundamente destrutivo. E padrão pode ser quebrado. Se esse vídeo está colocando em palavras algo que você viveu por muito tempo sem conseguir explicar, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque aqui a ideia não é romantizar ferida. É dar nome ao que machucou você, para que isso pare de mandar na sua vida em silêncio. E me diz nos comentários se fizer sentido para você. Qual foi o momento em que você percebeu que aquilo não era paz, era dependência? Às vezes, a cura começa exatamente quando a dor finalmente ganha nome. Agora vem a parte mais importante. Você não precisa deixar de sentir tudo de uma vez. Você não precisa acordar amanhã curado, sem saudade, sem recaída, sem lembrança, sem vontade de olhar, sem vontade de voltar. Não é assim. A libertação real quase nunca começa quando o sentimento some. Ela começa quando você para de obedecer ao sentimento como se ele fosse prova da verdade. Porque sentir falta não prova amor saudável. Sentir vazio não prova destino. Sentir abstinência não prova conexão profunda. Às vezes só prova que seu sistema emocional ainda está tentando se recuperar de um vínculo que misturou dor e recompensa da pior forma possível. E sim, isso dói. Dói porque o corpo sente falta do pico. Dói porque a mente ainda corre atrás da explicação. Dói porque o coração insiste em lembrar da promessa e esquece do padrão. Mas a cura começa quando você troca uma pergunta por outra, em vez de perguntar: como eu faço para parar de sentir? Você começa a perguntar: o que essa relação estava fazendo comigo? Essa pergunta devolve lucidez, porque o problema nunca foi só o que você sentia pela pessoa. Foi o que você se tornou dentro dessa dinâmica. Mais ansioso, mais confuso, mais culpado, mais dependente, mais distante de si mesmo. E isso diz muito, muito mais do que qualquer palavra bonita dita nos momentos certos. Muito mais do que qualquer retorno emocional depois do estrago. Muito mais do que qualquer lembrança boa e isolada. Porque relações saudáveis não exigem que você traia a si mesmo para mantê-las vivas. Elas não se sustentam na sua exaustão. Não crescem em cima da sua insegurança. Não te fazem duvidar da própria percepção para continuar ali. Talvez por muito tempo você tenha chamado de amor aquilo que era medo de abandono. Talvez tenha chamado de conexão aquilo que era trauma sendo ativado. Talvez tenha chamado de esperança aquilo que era condicionamento emocional. Mas agora você está vendo. E ver muda tudo. Porque toda prisão emocional depende de névoa. A névoa é o que mantém você dentro. A névoa faz você romantizar. A névoa faz você justificar. A névoa faz você esquecer do padrão e viver só em função da próxima dose de alívio. Mas quando a clareza entra, a prisão começa a rachar. Então escuta isso com atenção. Você não precisa ser escolhido por quem só enxerga seu valor quando sente que vai te perder. Você não precisa implorar consistência de quem só oferece intensidade. Você não precisa se explicar eternamente para quem distorce tudo o que você sente. Você não precisa continuar sangrando só porque um dia acreditou que aquilo era amor.
Talvez a perda que mais doeu não tenha sido da pessoa. Talvez tenha sido da ilusão. E perder uma ilusão dói porque ela carregava futuro. Carregava fantasia. Carregava promessa. Carregava tudo aquilo que você queria viver. Mas existe uma verdade libertadora nisso também. É melhor perder uma ilusão do que continuar perdendo a si mesmo. Talvez você ainda chore. Talvez ainda sinta falta. Talvez ainda tenha recaídas emocionais. Mas quando isso acontecer, lembra, saudade não é prova, ansiedade não é amor, abstinência não é destino, dependência não é conexão. E o que hoje parece impossível de largar, talvez seja exatamente o que está impedindo sua paz de voltar. Então deixa eu te dizer do jeito mais claro possível. Você não está preso porque ama demais. Você está preso porque foi ensinado nessa dinâmica a confundir dor com vínculo. E desaprender isso é uma das formas mais profundas de liberdade que uma pessoa pode viver. Agora vem a parte mais importante. Você não precisa deixar de sentir tudo de uma vez. Você não precisa acordar amanhã curado, sem saudade, sem recaída, sem lembrança, sem vontade de olhar, sem vontade de voltar. Não é assim. A libertação real quase nunca começa quando o sentimento some. Ela começa quando você para de obedecer ao sentimento como se ele fosse prova da verdade. Porque sentir falta não prova amor saudável. Sentir vazio não prova destino. Sentir abstinência não prova conexão profunda. Às vezes só prova que seu sistema emocional ainda está tentando se recuperar de um vínculo que misturou dor e recompensa da pior forma possível. E sim, isso dói. Dói porque o corpo sente falta do pico. Dói porque a mente ainda corre atrás da explicação. Dói porque o coração insiste em lembrar da promessa e esquece do padrão. Mas a cura começa quando você troca uma pergunta por outra. Em vez de perguntar, como eu faço para parar de sentir? Você começa a perguntar, o que essa relação estava fazendo comigo? Essa pergunta devolve lucidez, porque o problema nunca foi só o que você sentia pela pessoa. Foi o que você se tornou dentro dessa dinâmica. Mais ansioso, mais confuso, mais culpado, mais dependente, mais distante de si mesmo. E isso diz muito. Muito mais do que qualquer palavra bonita dita nos momentos certos. Muito mais do que qualquer retorno emocional depois do estrago. Muito mais do que qualquer lembrança boa e isolada. Porque relações saudáveis não exigem que você traia a si mesmo para mantê-las vivas. Elas não se sustentam na sua exaustão. Não crescem em cima da sua insegurança. Não te fazem duvidar da própria percepção para continuar ali. Talvez por muito tempo você tenha chamado de amor aquilo que era medo de abandono. Talvez tenha chamado de conexão aquilo que era trauma sendo ativado. Talvez tenha chamado de esperança aquilo que era condicionamento emocional. Mas agora você está vendo. E ver muda tudo. Porque toda prisão emocional depende de névoa. A névoa é o que mantém você dentro. A névoa faz você romantizar. A névoa faz você justificar. A névoa faz você esquecer do padrão e viver só em função da próxima dose de alívio. Mas quando a clareza entra, a prisão começa a rachar. Então escuta isso com atenção. Você não precisa ser escolhido por quem só enxerga seu valor quando sente que vai te perder. Você não precisa implorar consistência de quem só oferece intensidade. Você não precisa se explicar eternamente para quem distorce tudo o que você sente. Você não precisa continuar sangrando só porque um dia acreditou que aquilo era amor. Talvez a perda que mais doeu não tenha sido da pessoa. Talvez tenha sido da ilusão. E perder uma ilusão dói porque ela carregava futuro, carregava fantasia, carregava promessa, carregava tudo aquilo que você queria viver. Mas existe uma verdade libertadora nisso também. É melhor perder uma ilusão do que continuar perdendo a si mesmo. Talvez você ainda chore. Talvez ainda sinta falta. Talvez ainda tenha recaídas emocionais. Mas quando isso acontecer, lembra, saudade não é prova. Ansiedade não é amor. Abstinência não é destino. Dependência não é conexão.
E o que hoje parece impossível de largar, talvez seja exatamente o que está impedindo sua paz de voltar. Então deixa eu te dizer do jeito mais claro possível. Você não está preso porque ama demais. Você está preso porque foi ensinado, nessa dinâmica, a confundir dor com vínculo. E desaprender isso é uma das formas mais profundas de liberdade que uma pessoa pode viver.